que os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e, sinceramente, não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que o José Maria Neves podia livrar o Luís Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam. Todos os dias realizam confrontações numa atitude fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa. Ora viva, bom dia, está no ar o Clube de Imprensa, obrigada pela sua audiência e boa escuta. No passado 17 de maio, Cabo Verde escolheu os seus novos representantes no Parlamento e deste processo resultará também nos próximos dias a formação do novo governo. Para consolidar este processo democrático, esteve e continua a estar no terreno e nas redações os profissionais que levaram até si toda a informação, as propostas e análises para uma tomada de decisão consciente e informada. Hoje no Clube de Imprensa falamos exatamente da cobertura jornalística das eleições legislativas 2026. No estúdio temos a jornalista e diretora da TCV, Bernardina Ferreira, e o jornalista Marco Rocha. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia e obrigada pelo convite. É um prazer ter-vos aqui. O trabalho à volta das eleições começa muito antes da campanha e termina também tempo depois do sufrágio. Começaria por perguntar para já, Marco, que balanço é que faz dessas eleições, dessa campanha, e o que é que lhe marcou nessa campanha específica? O que me marcou na campanha deste ano foi nós tivemos uma penetração nas redes sociais muito mais forte. Eu senti isso em relação às eleições anteriores. Porque o mundo evoluiu, as novas tecnologias evoluíram, os partidos têm outras técnicas de marketing político, usam muito hoje a inteligência artificial e eu percebi isso nesta campanha em qualquer dos partidos. E houve um dirigente partidário de um partido grande que tem outra condição financeira e que me chamou a atenção para prestar atenção aos partidos pequenos como estavam a trabalhar a sua campanha nas redes sociais, na internet. E isto tinha uma penetração muito grande junto da sociedade. Não é à toa que os partidos pequenos conseguiram algum fôlego, digamos assim, junto do eleitorado. O caso do PTS. Para mim foi o ponto-chave na campanha eleitoral deste ano, 2026, foi a penetração que as redes sociais tiveram junto tanto do eleitorado como a arma que os partidos utilizaram para fazer isso. Uns investiram mais do que outros e sente-se nas redes sociais, sente-se na internet, sente-se Olha, houve um facto interessante que eu percebi, inclusivamente nós até fizemos uma reportagem sobre isso, que era, nas campanhas eleitorais, é uma forma que os músicos têm para ganhar dinheiro, independentemente de serem do partido A, B ou C. E eles queixaram-se este ano que a inteligência artificial ocupou o espaço que eles poderiam ter ocupado. Os partidos grandes tinham condições financeiras para ter alguém para escrever uma música, para fazer uma música, mas também utilizaram esse tipo de marketing político, digamos assim. Para mim, a digitalização da campanha, a digitalização política, digamos assim, foi um peso importante nesta campanha eleitoral e também permitiu com que a mensagem chegasse muito mais eleitores. Ok. Imagino também que esta digitalização da campanha nas redes sociais pode impor outra forma, outro olhar também ao jornalismo. Já impõe alguma mudança de cobertura, Dadina? Naturalmente, porque assim como o Marco já fez referência, realmente destas eleições ficamos todos surpreendidos com a penetração das redes sociais, da digitalização, da inteligência artificial sobretudo, tanto no domínio da campanha, na passagem das mensagens e no impacto no eleitorado.
Naturalmente que nós fizemos o nosso trabalho enquanto órgão público de comunicação e dentro da nossa missão de serviço público, mas será necessário nas próximas eleições considerarmos já outras valências a serem incluídas na nossa cobertura. Porque enquanto na direção, nós fazemos a parte da coordenação logística e também da coordenação de conteúdos, embora isto já segue uma orientação interna, porque temos um jornal de campanha que tem o seu próprio editor. Portanto, a jornalista Nazaré Barros, que também é apresentadora do Jornal da Noite e editora do Jornal da Noite, no período eleitoral assumiu a edição do jornal de campanha, para que pudéssemos dar vazão e de forma equilibrada, correta, rigorosa a toda a informação eleitoral. E foi o que aconteceu. Mas tivemos, sim, essa surpresa das redes sociais, tivemos, assim como o Marco já referiu também, nós tivemos aquele diferencial do marketing político, a demonstração, ou até, em alguns casos, podemos usar a palavra ostentação de poder económico ou financeiro. Tivemos os partidos mais pequenos, que alguns, o PTS, por exemplo, como o Marco também já referiu, foi uma boa surpresa, uma grande surpresa, porque conquistou o seu lugar, mostrou que pode competir com os grandes. Isto é democracia, faz parte. Tudo isto marca, de uma maneira geral, estas eleições. Agora, cada um de nós, enquanto jornalistas, enquanto fazedores da comunicação, como costumamos dizer, temos que tirar as nossas próprias ilações e fazer as adaptações. Temos que ir adaptando a essa inovação, a esse quase domínio da inteligência artificial, para mantermos cada um no nosso espaço. O Marco referiu, por exemplo, as músicas feitas com inteligência artificial, mas acaba por trazer também um outro lado, que são informações manipuladas. As redações já estão adaptadas a estar atentas também a esse fenómeno. Com certeza, porque nós, enquanto serviço público, somos regulados não só pela ARC, por várias outras entidades. A sociedade civil é o primeiro regulador, digamos assim. Portanto, nós temos que ter também alguma atenção. Nós trabalhamos com informações oficiais. Os nossos repórteres que estiveram na cobertura da campanha eleitoral são todos experientes. Portanto, a TCV está no terreno a fazer cobertura das eleições desde o início, desde a abertura política. Então já temos uma vasta experiência. Não há aquela necessidade de estar a orientar especificamente ou em detalhes os jornalistas ou a equipa no terreno. Todos já sabem, todos já conhecem o âmbito e as limitações do tratamento informativo nos períodos eleitorais. Mas, naturalmente, temos que estar atentos, porque, como disse bem, a inteligência artificial acaba por favorecer essa parte da manipulação. Ainda nas redes sociais, a própria TCV precisou se manifestar num determinado momento da campanha para contextualizar um corte usando a imagem de um apresentador, no caso a Rosana, para passar uma mensagem de interesse partidário. Estes incidentes fragilizam, de alguma forma, o jornalismo nesta época de campanha, ou nem por isso, Marcos? Mas isso, uma pessoa que tem a sua imagem exposta, acontece isso. A minha imagem foi usada numa campanha, num tempo de antena de um partido. Sim. E eu manifestei o meu desagrado em relação a este partido. Não dei autorização a este partido para usar a minha imagem. E o próprio partido, estou à espera que me diga alguma coisa, porque não reagiu. Não sei se em relação a outro caso que aconteceu na TCV houve alguma reação, mas em relação à minha pessoa, não. Mas por sermos figuras públicas, por sermos figuras ligadas às notícias, até por uma questão de credibilidade de informação. Isto acontece aqui, acontece noutras partes do mundo. Agora, nós temos é que ter agências reguladoras que chamem a atenção, que apelem ao bom senso dos partidos, não apelar ao bom senso dos partidos, que chamem os partidos a atenção e com coimas que eles podem... Eu estou a falar de partidos como podem ser de organizações comerciais, enfim, se bem que estamos a falar agora de política, neste âmbito. E como eu disse, por sermos figuras
expostas, mediáticas, corremos sempre esse tipo de riscos. Okay. Eu só queria complementar, porque eu acho que quando, sobretudo o Marco, que é o pivô do Jornal da Noite, que é o espaço nobre, é o espaço com mais audiência na nossa televisão, é uma tentação. É uma tentação por uma questão de credibilidade e também para... acham que, de certa forma, conseguem passar a mensagem. Uma estratégia que esta direção adotou desde o início, quando começamos a tratar da cobertura eleitoral, que não começou no dia da campanha, começou bem antes, foi uma comunicação aberta com todas as candidaturas. Saiu um tempo de antena no ar, de uma candidatura que realmente usou a imagem e a voz, porque nesta parte nós temos que considerar as duas componentes, a imagem e a voz do Marco Rocha e de um outro apresentador. Então, no mesmo dia, eu fiz uma comunicação a todas as candidaturas a proibir e a dizer que os tempos de antena não seriam mais divulgados se continuassem com a mesma prática. Respeitaram, com a exceção de um partido, que depois justificou não ter visto o e-mail. Mas o tempo de antena não saiu, mas conseguiu retificar a tempo e reenviou. Porque usou um rosto, tanto já referiu ao nome da Rosana Almeida, começava o tempo da antena com a Rosana Almeida a falar. Um trecho tirado de uma apresentação que ela fez enquanto jornalista da estação. Então eu fiz logo a chamada de atenção, fizeram a correção e até o final da campanha não aconteceu mais. Eu vejo isso com bons olhos. Porque respeitaram. Sim. Podiam ter insistido, mas não. Acabou por aí, não aconteceu mais. Mas que é uma tentação, claro. Já aconteceu em outras campanhas, provavelmente é uma situação com a qual vamos continuar a deparar. Isto vai depender com a evolução das novas tecnologias. Exatamente. Conseguem manipular e adaptar facilmente a imagem dos apresentadores. E depois há pessoas nas redes sociais que vão se deparar com aquele conteúdo e identificar que é um conteúdo manipulado. Mas também há outras pessoas que não têm ainda literacia digital. Exatamente. Portanto, é por causa disso que nós também, nesse caso dos tempos da antena em concreto, depende bastante também do posicionamento de quem está na coordenação. Porque nós adotamos uma estratégia de comunicar abertamente com todas as candidaturas muito antes do início da campanha até depois das eleições. Portanto, em jeito de conclusão, esta foi a campanha mais digital de sempre que já... Sim, fazendo também isto com o evoluir dos anos, com o passar dos tempos e com as novas tecnologias que vão aparecendo, nós vamos percebendo que existem novas técnicas, se calhar daqui a 2 anos, ou nem se calhar aqui nas presidenciais, e a tecnologia e a inteligência artificial está a evoluir de uma forma tão rápida e hoje a ferramenta que eu se calhar entregava uma empresa, eu em casa no computador posso fazer isso, que se calhar daqui a 4, 5 meses o que é que hoje era uma novidade, daqui a 5 meses deixou de ser uma novidade, passou a ser passado, está a dizer? Exato. Está há a sempre esta tendência, esta velocidade. Ok. Do ponto de vista da comunicação social, de forma geral, qual é o balanço que fazem em termos daquilo que os médias conseguiram entregar aos eleitores para lá das declarações, dos comícios dos partidos? Começo com o Marco. Eu confesso que nunca fiz a campanha no terreno aqui em Cabo Verde. Estou sempre no estúdio e a mensagem que passam é a mensagem que os eleitores, se calhar, gostariam de ouvir com mais uns pontos nos is. Mas só para dizer que a nível de tratamento das notícias, nós seguimos critérios rigorosos de tempo de notícias, até se calhar somos muito cautelosos e não somos muito criativos da forma como abordamos os candidatos para ter um certo equilíbrio em relação às outras candidaturas. Provavelmente a forma como eu trato uma candidatura, o meu colega tem uma outra forma de tratar. Isto também depende um bocado do jornalista, da forma como ele avalia ou analisa as notícias e como ele passa a informação. Eu acho que depende um bocado de quem faz a notícia. Mas eu acho que acaba por ser desafiante na medida em que alguns partidos têm toda uma máquina por trás da campanha, outros não têm, depois os jornalistas estão lá
precisam fazer uma cobertura equilibrada entre ambos. Isto deve colocar algum desafio do ponto de vista profissional. Depende também da mensagem que o candidato tenha para passar. Às vezes um partido pequeno, um candidato tem uma penetração grande, ou diz um soundbites que o outro partido que esteve, ou do arco do poder, não quer dizer. Porque se disser, fica comprometido com um determinado tipo de propostas que fez, não é? E eu não vejo como um desafio. Eu acho que todos partem no mesmo, na mesma linha de partida. Do nosso ponto de vista, na coordenação, não existe esse desafio, porque, como o Marco já disse, a televisão é uma área bem particular. Nós sabemos que pela sua natureza é mais mediática, é mais exposta, e isso tudo também implica algumas regras e alguns cuidados ou cautelas que nós temos que ter. Provavelmente, se passar uma notícia em outro órgão que não seja televisão, onde um candidato tenha tido mais tempo que o outro, ou tenha aparecido na imagem mais vezes do que o outro, pode não suscitar muita reação. Mas na televisão pública, às vezes é um segundo. Os próprios candidatos estão lá. Exatamente, às vezes é um segundo. Isso implica que num período tão sensível como a campanha eleitoral, onde nós estamos a lidar com interesses partidários, nós temos que garantir do nosso lado, da nossa parte, o equilíbrio necessário no tratamento informativo. É o equilíbrio, o rigor e a isenção. Por isso nós definimos inicialmente, nós fazemos um manual de campanha, que é um livro de estilo, não é? Da campanha. Sim, um livro de estilo na campanha, que é distribuído a todas as equipas. Portanto, todas as equipas têm conhecimento e, independentemente da iniciativa ou criatividade de cada profissional, o essencial é seguido, é feito de acordo com o manual. Então, por aí, nós evitamos alguns desequilíbrios. E não importa se o partido tem mais poder, ou é maior, ou é menor. O tratamento informativo, eles têm igual tempo de antena na estação em questão de tratamento informativo. Portanto, nós tentamos garantir assim a nossa parte. E como eu disse, todos eles partem de uma mesma linha de partida, independentemente de eu estar ser o incumbente, digamos assim, mas todos são candidatos a um lugar no Parlamento, não é? Aí todos vão na mesma condição. Agora, quem chega primeiro à meta, isto é outra questão. É outra questão, mas é um período onde são jogos de interesses. Então, cada um dá o seu melhor. Portanto, nós acompanhamos, fazemos a cobertura informativa com toda a isenção que nos é imputado a ter. Temos que ter. Exato. E nós fazemos a nossa parte. Depois, quem chegar à meta, nós continuamos a acompanhar. Mas, à partida, são todos iguais para nós. Exatamente. Os debates são um dos momentos mais aguardados pelos eleitores. Aguardam com muita expectativa para conhecer melhor as propostas, não é? Desta vez não foi possível reunir todos os candidatos num primeiro debate. Isso enfraqueceu a discussão. Mas a culpa não foi nossa, não é? Não justificaram. Toda a gente acompanhou ali a dinâmica daquele debate. Isso enfraquece um pouco a discussão naquele momento. Marco, você esteve... Provavelmente as pessoas gostariam de ver todos os candidatos perfilados no primeiro debate, no segundo debate, se houvesse um terceiro debate e um quarto debate, toda a gente queria ver isto. Mas, como eu disse, a culpa não depende de nós se um candidato não quer ir a um debate. Nós não temos que... Nós fazemos... A Dina esteve a trabalhar na organização dos debates. Nós fazemos uma proposta, o partido aceita ir ou não aceita ir. Eu lembro que este ano, até à última hora, estávamos na dúvida se iríamos ter um debate com todos os candidatos ou não. E depois, no primeiro debate, o PICV não se apresentou e no segundo debate já pode estar... No primeiro, nem o PICV nem o PTS. Só tivemos 3 candidaturas. Sim. Houve este impedimento. Pronto, a formatação dos debates. Nós temos um modelo que propomos aos partidos. As pessoas, se calhar, gostariam de ver outro tipo de formato. O formato que nós fazemos existe em toda a parte do mundo. Os americanos gostam daquele formato em cada um, mas existe Cá está, garante aquele equilíbrio, aquela igualdade.
Pois, existem outros formatos em que há um diálogo entre os principais candidatos. E se calhar isto é que as pessoas gostariam de ver, os dois partidos do arco do poder. Mas eu não sei se o partido A quer debater com o partido B. Se naquela altura da campanha o partido A está na disposição de debater com o partido B. Isto não depende de nós. E há partidos... Sei que há pessoas que trabalham com marketing político e que evitam que os seus candidatos estejam num debate, chamemos assim, face to face, com outro candidato. Porque eu já assisti a debates na televisão onde o moderador perdeu por completo o controle do debate, porque as pessoas, aquilo foi mais uma troca de palavras acesas e que não havia propostas, havia outro tipo de coisas. Se me perguntassem que eu gostaria de ver um debate mais aquecido entre dois candidatos, ora, claro, eu gostaria, o auditório também gostaria, mas não deixa de ser um formato que foi feito, já não sei quantos debates já fizemos, mas foi feito em outras eleições, e continuamos com o mesmo formato e provavelmente com os dois partidos do arco do poder. Nesse caso, o CID também tem participado nos reuniões dos debates, com estes partidos a quererem que o formato seja assim e que não mexamos, digamos, numa vírgula. O formato, se calhar, é mais confortável. Porque, não sei se é mais confortável, mas, portanto, eu vou começar até do início, quando disse que é um momento ou um espaço para os partidos mostrarem as suas propostas. A TCV, portanto, o debate, antes de mais, é uma iniciativa editorial do órgão. Sim. E, como o Marco já disse, nós não temos culpas e não temos nenhum controlo sobre os partidos políticos. E eles têm toda a legitimidade de aceitar participar ou não. Exato. Também temos que considerar isto. A televisão, por acaso, consciente desta parte em que disse que o tempo pode não ser o suficiente para mostrarem as suas propostas durante os debates, nós, antes de anteceder os debates, nós promovemos entrevistas. Sim. Nós promovemos entrevistas com todas as candidaturas, infelizmente só tivemos participação de 4, que era precisamente um espaço para que os partidos apresentassem as suas propostas, a sua plataforma eleitoral, para que o eleitorado tivesse noção dos projetos nos diferentes setores de cada candidatura. E logo a seguir às entrevistas, as entrevistas seriam emitidas até o dia 27 de maio e nós fizemos o primeiro debate no dia 28, não é? Pronto. E logo a seguir nós íamos começar o debate. A nossa ideia era, nas entrevistas, os partidos políticos apresentam a respectiva plataforma eleitoral, depois nos debates todos já se conhecem, já conhecem o que é que cada um propõe fazer. Isto pode trazer algum incentivo ao debate e também já uma preparação a quem está a assistir. Sim. Infelizmente as coisas não correram de acordo com o planeado porque nem todos participaram, mas de uma maneira geral nós fizemos o nosso papel, cumprimos a nossa missão, que é de serviço público, e para nós isso basta, fizemos a nossa parte. O formato realmente, como o Marco já disse também, não é de hoje, não foi um formato criado por esta direção, foi um formato adaptado. E como eu já disse que a direção adotou a estratégia de comunicar, de dialogar com as candidaturas desde o início, o regulamento do debate que estipula ou define todo o formato foi discutido com as candidaturas. Nós discutimos, nós mandamos uma proposta de regulamento, fizeram as suas observações, adaptamos, voltamos a enviar e depois imprimimos e todos assinaram, todas as candidaturas assinaram. Isto quer dizer que estiveram todos de acordo. No dia do debate, no primeiro e no segundo debate, isto fazia parte do regulamento, nós realizamos um sorteio interno para definir a posição de cada partido político. E também para definir a ordem das perguntas, para saber se o Marco começa a perguntar para o partido A ou o partido B. Portanto, nós fazemos isso com toda a transparência e diálogo possível e com a participação das candidaturas. Portanto, da nossa parte, nós fizemos isso. Agora, é natural, eu compreendo perfeitamente, porque também é legítimo, que o telespectador ou a sociedade civil queira ver um debate onde os candidatos falam e confrontam-se livremente. Mas o modelo é um modelo recomendável, digamos assim. Nós também temos que considerar a televisão, temos que considerar o tempo, temos que considerar o equilíbrio,
Se formos ver até no Parlamento, por exemplo, os deputados têm tempo para falar, não é? Não podemos deixar isso livremente. Isto não quer dizer que não possamos depois, juntos, ver se conseguimos definir um outro modelo desde que funcione. E desde que os partidos também aceitem. E aceitem, exatamente. São muitos condicionantes. Exatamente, porque este modelo que nós estamos a fazer até agora tem funcionado, e bem. Sim, por exemplo, eu nas redes sociais vi as pessoas a cobrarem até saber, não se faz um debate entre os dois candidatos. Aquilo não foi um debate. Sim, mas como disse, eu como responsável por uma candidatura, eu posso dizer ao meu candidato, olha, não, tu não vais sentar aí à frente, não vais. Eu quero que todos estejam aí presentes. Se calhar se eu estiver mais forte, olha, vamos fazer de tudo para que haja um debate, depende do interesse de cada uma das candidaturas. E a nossa preocupação foi incluir todas as candidaturas, porque nós também, com as experiências e com algumas reclamações, nós vamos nos adaptando. Já tivemos em outras eleições onde todos os partidos não participavam nos debates ou dependia do círculo eleitoral. Portanto, um partido que concorre, por exemplo, em todos os círculos eleitorais podia participar em 3 debates. Os mais pequenos, que só concorrem em alguns círculos, não participavam em todos. Isso suscitou alguma reclamação e também tem lá a sua legitimidade. Portanto, desta feita, nós respeitamos, nós pusemos, porque, como disse o Marco, todos partem do mesmo ponto, nós pusemos todos nos 2 debates que nós fizemos. 2 debates com todos os partidos políticos. Um antes das eleições, da campanha eleitoral, e outro mais a meio. O segundo foi no dia... Foi 15 dias depois, já me recordo. Foi 28 de abril, o primeiro, e o segundo, creio eu, 8 de maio. 8 de maio. Tu não és bom com as datas. Do ponto de vista da comunicação, Marco, como é que olha para o proveito que os partidos tiram destes momentos de debate? Estão mais interessados em apresentar propostas, em se atacarem mutuamente? Como é que olha do ponto de vista do proveito da comunicação? Bom, é um momento para eles exporem as suas ideias, as suas propostas e os seus programas, porque eu até, durante os debates, eu tinha lá uma frase que eu perguntava: o vosso compromisso para determinado tipo de assunto. Isso quer dizer que o candidato que dizia alguma coisa e assumia um compromisso perante o seu eleitorado. Para qualquer partido é um momento para eles exporem as suas ideias num palco onde é um palco mediático, onde nós temos uma grande audiência, nos partidos mais pequenos que não têm este tipo de oportunidades, até de dialogar, até de debater com os partidos do arco do poder, que têm mais chances, sejamos honestos, que têm mais chances de chegar à chefia do governo e ter a maioria parlamentar, não é? E isso foi bom principalmente para os partidos pequenos. Era só ver depois do debate eleitoral as reações que aconteceram em relação às candidaturas mais pequenas. Por exemplo, a Jónica Brito, acho que ela ganhou fogo eleitoral no debate daquele dia. Eu até vou fazer aqui uma confissão. As pessoas estavam aí, um dos líderes partidários de mais importância política, quando terminou o debate, dirigiu-se para ela muito bom, esteve muito bem, e acho que vou levar, viu essa parte do vídeo, vou levar para o meu partido. E ela, não quero ir para partido nenhum, quero ficar aqui no PS. Portanto, isto, até dentro daquele hemiciclo, chamemos-lhe assim, sem ser para fora, os candidatos perceberam o impacto que ela ganhou admiração, porque eu estava no estúdio, estava mais a... Se houvesse uma sondagem, iríamos ver que ela poderia ter subido na sondagem. Estavam todos assim a olhar para ela, meio surpresa. E provavelmente no debate é muito mais, falta uma palavra, é muito mais expressivo do que estar numa campanha eleitoral em que eu vou ao bairro X, falo com as pessoas, etc. Aí não, aí eu estou a expor ideias de assuntos que nós elencamos, nós tínhamos 20 e tal assuntos, não conseguimos em 2 debates debater 11 ou 10, já não me recordo, mas pronto, ela teve este plus dentro da sua candidatura em confrontar tanto o PSV como o MPD e ganhar espaço, ganhar fogo político. Falo isso em relação a ela, falo também em relação aos outros partidos, mas olhando para as candidaturas mais pequenas, que não têm expressão, e o PTS, que era um partido
digamos que estava meio adormecido e que acorda para as eleições legislativas, tanto o PP também. Isto para eles pensou que a nível de marketing político é muito bom e até provou-se na campanha eleitoral que ela conseguiu um score, provavelmente ela queria mais, mas pronto, conseguiu um score que lhe permitiu ficar em terceiro lugar aqui no círculo da praia, aqui no círculo de Santiago Sul houve... E se formos comparar que é um partido político que a nível nacional concorreu apenas em 3 círculos eleitorais, tanto ficar à frente de outros que concorreram em mais, já tem um historial, já tem um historial e da forma, a abordagem, eu acho que fez muita diferença a abordagem, porque o que se percebe é que ela, líder do PTS, centrou-se muito na juventude. Sim, exatamente. Sabemos que a juventude é um setor que tem tido as suas reclamações, temos universidades, temos problemas vários que afetam essa camada, e ela centrou-se nesses detalhes. Então, ela conseguiu comunicar, ela definiu um eleitorado e definiu a comunicação que tinha que fazer para o seu eleitorado. E conseguiu. E não está amarrado aos compromissos, os partidos grandes já foram poder, tem esse tipo de... Não estava comprometida com nada, ela estava livre a fazer a sua comunicação, a fazer a sua abordagem e a expor tudo o que ela achava que deveria merecer a reflexão. Resta agora saber capitalizar essa admiração que já conquistou nas eleições. Sim, e mas ativa, né? eu fiquei contente porque ela deu uma conferência de imprensa. Sim. O partido deu uma conferência de imprensa anteontem ou ontem, já não me lembro, a propósito do incêndio de Ponta Belém. Porque o que nós temos assistido ao longo dos anos é alguns partidos políticos só aparecem nas eleições. Portanto, termina as eleições, termina a campanha eleitoral, desaparecem. E voltam a aparecer 5 anos depois. Pronto, é uma questão de espaço mediático também. Sim. Há uma série de constrangimentos que impedem os partidos de... um partido como o PTS, um partido pequeno, se calhar fica concentrado aqui no seu ciclo eleitoral aqui da praia. Não tem como viajar. Sim, mas já o facto de não adormecer, digamos assim, é um sinal, é um fator positivo. Há que considerar. Exato. A noite eleitoral. De uns anos para cá, não tenho aqui presente quantos anos vocês têm tido o apoio, contam com os dados em tempo real fornecidos pelo NOSI. Isso traz uma nova dinâmica à cobertura e à transmissão da noite eleitoral. Comparando com aquilo que era antes, como é que vocês veem essa transformação, as vantagens que traz? O facto de termos... terem os dados em tempo real... claro, é muito bom porque nós estamos a seguir diretamente o que está a acontecer e com a vantagem de termos, não sei se é um minuto antes das pessoas terem no seu aplicativo os resultados eleitorais. Para nós é extremamente importante porque começamos a perceber estatisticamente como é que o eleitorado posiciona-se naquela eleição. É uma ferramenta extremamente útil e que com o passar dos anos tem sido mais aprimorado e mais rápido. Por exemplo, este ano houve, segundo o técnico que estava aí comigo, houve um avanço no tempo em que os dados eram processados. Portanto, se calhar num sítio mais distante que os votos tinham que ir de uma urna até chegar para serem depositados, hoje já tem uma plataforma digital que faz isto rapidamente e consegue enviar os dados. Até este ano o técnico eu dizia-lhe, olha, aqui por volta das 10h30 somos capazes de saber quem venceu. Ele disse, não, muito antes porque tecnicamente estamos habilitados para que isso aconteça mais rapidamente. É uma ferramenta extremamente útil para o jornalista, para quem está a fazer a noite eleitoral e para quem está em casa, em algum sítio qualquer, a seguir através da sua plataforma digital a contagem dos votos. Portanto, o NOSI tem sido um parceiro fundamental nas noites eleitorais. E tem falado connosco, percebido como é que nós queremos formatar o layout. Este ano falaram connosco, como é que queriam, nós introduzimos lá um outro desenho, que era uma composição parlamentar, como é que as bancadas ficariam dispostas. O nosso trabalho com nós começa muito antes. Começa que este ano até começamos tarde nestas eleições, mas normalmente começamos com alguns meses antes
para ir afinando tudo. É o que nós queremos, sobretudo o Marco, que fica com aquela incumbência de comentar os dados em tempo real. Nós fazemos encontros periódicos com nós para perceberem também o que é que nós queremos. Que os jornalistas, nós também somos criativos, queremos alguma alteração aqui ou ali, eles vão se adaptando e depois também, ao mesmo tempo, vão nos dando conta dos avanços que já têm na tecnologia. Porque são dados estatísticos que estão aí e se calhar é bom ter uma pessoa que não percebe de estatística a tentar desenhar um layout, um software para que quem esteja em casa entenda aquilo facilmente. É tipo traduzir para exato, porque a nossa missão em comunicar é fazer com que o outro entenda, o telespectador lá em casa entenda. Caso contrário, também não vale a pena. Então, nesse caso, nós fazemos esses encontros com o nosso, até afinar a linguagem, até percebermos também. Esta parte é sempre com o Marco. Eu digo percebermos, eu estou na reunião, mas quem está a perceber é ele. Quem fica lá para perceber é ele. E para depois, na noite eleitoral, podermos saber trabalhar tudo aquilo, portanto, em tempo real, que para nós, enquanto nossa missão de serviço público, enquanto televisão pública de Cabo Verde, é excelente passar os dados em tempo real e em primeira mão para todos, que sabemos que toda a gente está a acompanhar a noite eleitoral, está a acompanhar o trabalho do apuramento dos resultados e é o ideal, é excelente. Para além de conseguir informar e até matar a curiosidade dos eleitores em tempo real, deve ter também um impacto enorme na própria confiança do processo eleitoral em Cabo Verde. Claro, evidentemente. São números oficiais que estão a ser partilhados e que vão para todas as pessoas e são números fiáveis, porque eles estão a contar os votos e a digitalizar os dados e a publicá-los automaticamente para a Comissão Nacional de Eleições e para o NOS. E aí não há nenhum tipo de erro, pode haver um delay, uma pequena coisa. Mesmo em casos de delays têm sido muito raros. Sim. Até que eles tiveram um problema com o site logo, mas para nós foi bom. digo isso porque nós tínhamos uma linha, eles normalmente têm uma linha exclusiva dedicada à TCV. Eu recebo os dados primeiro do que os eleitores, portanto pode falhar todas as linhas em Cabo Verde, mas a minha linha direta para o NOSI está garantida. E este ano houve um problema e eu tinha os dados atualizados e as pessoas não estavam a conseguir acessar ao site, tanto aqui como fora de Cabo Verde. E então nós tivemos uma audiência brutal. Nós ficamos com a comunicação exclusiva. E eu até não sei se comentei com a Dina, que eu tenho um amigo meu que trabalha em Portugal e que faz a medição do espectro televisivo. E ele, no dia anterior, no dia seguinte, manda uma mensagem e diz-me assim: vocês foram o 5º canal mais visto aqui em Portugal, nos serviços cabo. O 5º canal estrangeiro mais visto em Portugal. A CNN, Al Jazeera, Sky News, SPC, aquele canal de desporto, SNBC, uma coisa qualquer do desporto, e depois foi a TCV. Porquê? Porque não havia, as pessoas não estavam a conseguir acessar ao site e então a única solução para saber das notícias era através da TCV. Até a rádio que estava em direto também tinha que ligar à TCV. A Rádio Alfa, se estivesse em direto, também tinha que estar ligada à TCV. Mas isto para dizer que para mim os dados do NOSI são fiáveis, são dados certos, fiáveis e com uma grande garantia de que são dados que vão ser partilhados pelos partidos, para a Comissão Nacional de Eleições. É que mesmo no momento que ele não podia transmitir os resultados através do quadro, aquele quadro no estúdio que mostra as cores e isso tudo, nós tínhamos os dados, estávamos a passar em rodapé. Mas não podíamos transmitir porque pedimos para fazer para parar um bocado até que eles fizessem e uma eles correção. estavam lá a tentar corrigir. Nós tínhamos lá 2 técnicos da NOSE, porque esta também é outra parte. Durante as noites eleitorais, nós temos os técnicos da NOSE connosco, do início até a madrugada. Sim. Porque saímos lá todos de madrugada. É uma noite longa. É uma noite longa. Ajuda-me mesmo a entender algum dado, se tiver. Um deles é especialista em estatística, ajuda-me a perceber algum dado se falhar-me alguma informação. Exatamente. Para fechar essa parte das eleições, do vosso ponto de vista, assim, que partido terá comunicado melhor durante a campanha? Provavelmente o partido que venceu as eleições. Sim, pelos resultados.
pelo menos a comunicação cumpriu o objetivo, não é? Portanto, nesse caso, para nós, temos que fazer essa leitura óbvia. Okay. E o jornalismo cabo-verdiano, como é que sai de mais este ciclo eleitoral? Eu acho que o jornalismo cabo-verdiano fez o seu papel. Sempre que nós conseguimos cumprir a nossa missão, sempre que conseguimos fazer o nosso papel. E eu, particularmente estas eleições, portanto, foram um desafio enorme, porque nós fizemos aquelas entrevistas iniciais, fizemos os 2 debates, foram debates e entrevistas também cansativos do ponto de vista organizacional, porque é difícil lidar com os partidos políticos. É muito difícil. Portanto, nós fizemos aquilo, depois nós fizemos a cobertura nos 10 círculos eleitorais e depois nós tínhamos, cada líder partidário tinha a sua equipa a acompanhar. Então, a TCV tinha ao todo 17 equipas no terreno. É um desafio grande e não é fácil fazer essa gestão para depois canalizar tudo para um espaço informativo, nesse caso o jornal de campanha, e depois manter ao mesmo tempo um trabalho equilibrado e isento, como se exige sempre, mas sabemos que durante os períodos eleitorais temos uma fiscalização muito maior. Mas depois tivemos a noite eleitoral, o dia das eleições, que foi outro desafio. A TCV trabalhou com os 2 estúdios que tem ao mesmo tempo. Num estúdio nós tínhamos a Pivô, que estava a fazer a entrevista com os repórteres no terreno, depois tínhamos o Marco Rocha também no mesmo estúdio, e no outro nós tínhamos a Nazaré com os representantes dos partidos políticos e os analistas. Pela primeira vez a TCV nos representantes dos partidos políticos incluiu todos os partidos. Normalmente nós, nas outras eleições, costumamos convidar para essas noites só os partidos com assento parlamentar, mas partindo daquele pressuposto de que todos realmente partiram do mesmo ponto, nós ainda não tínhamos resultado, também tinham direito de lá estar. E se mereceram cobertura durante todo o período eleitoral, todo o período da campanha, também tinham direito de lá estar. Então, nós fizemos isso tudo e no final não tivemos reclamações. Há uma frase que Marco, deixa-me terminar, porque esta parte aqui é importante. Nós estamos habituados a lidar com reclamações, até com queixas, porque é legítimo também que as pessoas façam queixas quando se sintam lesados. Desta vez, até os partidos que perderam as eleições, portanto 4 perderam as eleições ou não conseguiram os objetivos inicialmente preconizados, agradeceram-nos a cobertura. Então nós merecemos um agradecimento. Em relação a essa questão dos como é que os jornalistas cabo-verdianos comportaram-se perante esta campanha eleitoral, há 2 órgãos de comunicação social que todas as eleições mandam jornalistas para Cabo Verde. E este ano não mandaram jornalistas para Cabo Verde porque confiam no trabalho dos profissionais de Cabo Verde. Isto quer dizer tudo, tanto dos profissionais da Infopress, da rádio e da televisão nacional. Falo destes órgãos de comunicação social públicos porque são os que, para um órgão estrangeiro ou para um país estrangeiro, são o ponto de referência como sendo o órgão oficial do país. Portanto, eles, as notícias que fizeram sobre a campanha eleitoral e sobre a noite das eleições, basearam-se nestes 3 órgãos e este ano resolveram não mandar ninguém como fizeram nas eleições passadas. E com este argumento, porque confiam no trabalho que os profissionais da comunicação social em Cabo Verde fazem, principalmente nesta altura que é mais sensível, numa altura política mais sensível. Para mim isto quer dizer tudo em relação ao trabalho dos jornalistas, já agora em relação às campanhas eleitorais. Ok. As eleições já lá vão e agora vivemos um outro momento, que acredito que une todos os cabo-verdianos num só lugar, que é a Copa do Mundo. Sei que a RTC já tem uma equipa no terreno. O que é que os telespectadores podem esperar? Portanto, é um momento muito importante para o país, para nós naturalmente, temos de acompanhar e dar toda a informação possível. Nós temos uma equipa de 4 pessoas, neste caso a RTC, sim. Portanto a empresa tem uma equipa de 4 pessoas nos Estados Unidos, junto com a Federação e a Seleção Nacional, para acompanhar e dar toda a informação sobre este Mundial. A nível da televisão, nós vamos transmitir todos os jogos com Cabo Verde,
naturalmente. Esperemos transmitir todos mesmo até o fim, o máximo. Contamos transmitir o máximo. E depois temos programas editoriais, programas que são iniciativas editoriais que também vamos fazendo. Já temos um debate que ontem teve a sua segunda edição, tanto no estúdio. Esta semana, não, na semana que vem, nós vamos começar um jornal às 10, que é o Diário do Mundial, tanto que é um jornal cujo conteúdo será mais com os elementos da seleção. Por isso mesmo é que não podemos pôr já no ar, porque é a equipa que lá está que tem que mandar o conteúdo, tem que organizar-se. E depois temos o Jornal da Noite também, já temos uma rúbrica que é sobre o Mundial, e temos algumas outras produções que já estamos a trabalhar também para ir colocando no ar, que tem a ver com a biografia de cada jogador, para que os cabo-verdianos conheçam e saibam quem lá está, e para nos trazer o título que precisamos. Marco, alguma vez imaginou estar hoje a trabalhar com Cabo Verde no Mundial, estar a apresentar um jornal, uma notícia com Cabo Verde no Mundial? Sinceramente, eu nunca pensei que... Bom, eu também não sou um homem muito de futebol, mas chegar ao Mundial é extremamente complicado, não é? É um trabalho que exige muito esforço, é um trabalho de longos anos. Como há dias um jogador dizia no Nudista, é o reflexo de um trabalho que começou com Carlos Alinho há muitos anos atrás, como jogador, e o percurso termina hoje com a Copa do Mundo. O Moisés Évora dizia isso, ele dizia: eu sempre sabia que um dia eu ia chegar à Copa do Mundo e provavelmente que ia fazer o meu relato de ir para a reforma. Não sei se o Moisés estará a caminho da reforma, acho que ele acertou da mosca, como se diz. Só desejo que a nossa seleção faça uma boa Copa, e eu tenho um feeling lá no fundo que eu acho que vamos ter uma grande surpresa para a Espanha. Eu também. Eu não sei se ou ganhamos ou arrastamos os espanhóis até à última, porque nós entramos sem nenhum tipo de compromisso. A Espanha entra com exato. A Espanha entra com muita fasquia lá em cima. Vai tentar lutar para ser campeão do mundo. Que vamos ter uma surpresa muito boa no jogo. Depois de ver o jogo de preparação com a Sérvia, o jogo amigável, ele disse: olha, a Espanha que se prepare. Vamos dar trabalho. Porque vamos dar. Sim, acho que vai haver este... E pelo facto de ser nos Estados Unidos da América, eu, por exemplo, eu em Portugal, na altura do Euro... Eu estava em Portugal e trabalhava mesmo à frente do Estádio da Luz, e o ambiente que se vivia fora do estádio era muito mais interessante do que o ambiente que se vivia dentro do estádio. Penso, as pessoas viam o futebol com os bifanos e aquela coisa toda, mas havia uma das seleções que ia sempre no mesmo sítio, tinha um elan de muitos imigrantes que estavam a viver em Portugal, e acho que era a Sérvia ou a Rússia, era uma destas seleções. Havia naquela altura uma grande imigração do leste da Europa em Portugal, e eles faziam uma grande festa à volta do estádio. Eu acho que nos Estados Unidos da América vai acontecer a mesma coisa. A nossa comunidade vai toda... Alguém a comentar numa transmissão da TCV que Cabo Verde teve a feliz coincidência de ir para o seu primeiro Mundial, onde está a sua maior comunidade. Isso, acho que isso também tem... a diáspora está toda mobilizada. Os deuses conspiram em nosso favor, digamos assim. Os deuses do futebol conspiram em nosso favor. Nós merecemos. Pessoal, foi um prazer enorme ter-vos aqui no Clube de Imprensa da Rádio Alfa. A casa é vossa. Espero ter-vos aqui mais vezes. Muito obrigada pela presença. Nós agradecemos também o convite. Estamos ao dispor, não é, Marco? Claro, evidentemente. Que bom. Bom, foi assim o Clube de Imprensa de hoje. Obrigada pela sua audiência. Já sabe, estaremos de volta daqui a 15 dias. Até lá. Fique bem. Os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e, sinceramente, não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa.
os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam. Todos os dias realizam confrontações numa atitude de fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa.